Isto é, de coração a coração. Boa noite, Deus te abençoe. Muitas pessoas carregam em seus corações com a tristeza de não ter tido um pai presente. Seja porque ele faleceu quando elas nasceram, ou simplesmente porque, mesmo tendo um pai geneticamente falando, ele nunca agiu como tal. Eu acho interessante que nós tomemos um tempo para tratarmos sobre este assunto, que eu acredito certamente irá nos abençoar. Acompanhe-nos na live de hoje. Eu quero compartilhar com você este tema tão importante, pois eu tenho um pai. Isto é, de coração a coração. Eu sou o pastor Rubem e esta é a live de coração a coração. Então acompanhe-nos, convide mais alguém, estamos apenas iniciando, dá tempo e oportunidade para você convidar outras pessoas e nos acompanhar neste tempo tão especial em que estamos aqui para compartilhar canções e uma reflexão, uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. Onde você estiver acompanhando esta live, Deus te abençoe, seja na cidade aqui de Bagé, no campo, no interior, em outras cidades do Rio Grande do Sul, de outros estados do Brasil, que já tem gente entrando aqui, como também do exterior, do Uruguai e de outros países. Deus abençoe cada um de vocês. Então que você possa aproveitar esta live de coração a coração, curta, comente, compartilhe e faça chegar a outras pessoas para que também possamos alcançar outros com a bênção de Deus. Eu preciso de Deus, e você? É isso que nós queremos começar cantando nesta noite de live de coração a coração. As lutas são tantas e a dor é também, e às vezes eu sinto que vou perecer. Meu coração clama, implora assim: Jesus, vem depressa, pois preciso de ti, preciso de ti para me sustentar. Preciso de ti para me ajudar. Sim, preciso de ti para me proteger. Preciso de ti, sim, Senhor, preciso de ti. O inimigo tenta me fazer cair, pois ele deseja me ver longe de ti. Por isso eu te imploro, não me deixes assim. Jesus, vem depressa, pois preciso de ti, preciso de ti para me ajudar. Sim, preciso de ti para me sustentar. Sim, preciso de ti para me proteger. Preciso de ti, sim, Jesus, preciso de ti, preciso de ti para me sustentar. Preciso de ti para me ajudar. Sim, preciso de ti para me proteger. Preciso de ti, sim, Senhor, preciso de ti
preciso de ti, Senhor. E queira Deus que você também venha reconhecer essa verdade, porque todos nós necessitamos de Deus na nossa vida. E nessa caminhada em que nós estamos, cheia de tantas dificuldades, nada melhor do que reconhecer, pedir e buscar ajuda, o favor de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Bom, eu disse que nós teríamos aqui cânticos e uma palavra do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Eu não sei se você já percebeu quantas pessoas ao seu redor, ou talvez você mesmo, não teve um pai presente em sua vida. Pois a Bíblia nos diz que desde a criação ao homem lhe foram dados muitos privilégios, mas eu considero que o maior de todos os privilégios que o homem recebeu seja o privilégio da paternidade. E na vida nós encontramos todo tipo de pai. Existe pai bom, pai ruim, pai mais ou menos, pai frouxo, pai muito exigente, enfim. Existem muitos tipos de pai, mas é nas Sagradas Escrituras que nós encontramos ensinamentos que podem nos ajudar ao cumprimento desta nobre missão. Por isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Se você tiver Bíblia aí, acompanha-nos em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 ao 18. Eu disse que eu tenho um pai. E a Bíblia nos ensina o papel, a função, né, o dever dos pais. E nada melhor do que a própria Bíblia para entendermos isso. E quando vamos aqui a Deuteronômio capítulo 6, do verso 5 ao 18, algumas orientações que eu sinto no meu coração da parte de Deus e compartilhar com vocês. E ela diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência, preste muita atenção. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com eles ou sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Também diz aqui no verso 8 e 9, amarre-as como sinal nos braços, prenda nas testas, escreva nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Verso 10, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e dará a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Preste atenção agora no verso de número 11. Com essas casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, e com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Veja que alerta importante aqui. Tenham cuidado para não esquecer daquilo que o Senhor fez. Tenham cuidado, não esqueçam que o Senhor os tirou do Egito e da terra da escravidão. Temam o Senhor, diz aqui o verso 13. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor é o seu Deus. Diz aqui o verso 15, o Senhor é o seu Deus que está no meio de vocês. É um Deus celoso. E Ele, diz aqui, a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e Ele os banirá da face da terra, se assim o fizerem, né? Aí continua dizendo aqui, verso 16, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Masá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, e os preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem. Veja que importante conselho que temos aqui na palavra, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Então, veja nestes versos que acabamos de ler aqui,
coisas muito importantes. Alguns conselhos que Deus dá na sua palavra, orientações a respeito de deveres que os pais temos. E eu digo temos porque eu também sou pai. E eu também estou enquadrado dentro dessa palavra. Nós que queremos ser bons pais, precisamos atentar para o que Deus nos ensina nesse texto. Em primeiro lugar, aqui no verso 5, há um dever muito importante. Amar a Deus de todo o coração, diz aqui no verso 5. E isso requer uma entrega total, completa a Deus, ou seja, colocar Deus no primeiro lugar, como Jesus mesmo declarou, que busquemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque o demais será acrescentado. Então, quando Deus se torna o mais importante, quando Deus é o primeiro na nossa vida, é que nós realmente estamos amando a Deus. Isso é um dever dos pais que querem ser bons pais, devem amar a Deus de todo o coração, ou seja, colocá-lo em primeiro lugar. Em segundo, diz aqui o verso 6, ter as palavras de Deus no coração. Que todas essas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. Por quê? Deus sempre toca no aspecto do coração. Porque se elas estiverem no coração, elas vão produzir resultados abençoadores. Certamente, se as palavras de Deus estão em nosso coração, como disse o salmista, as tuas palavras guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então, ter as palavras de Deus no coração, quando elas estão no coração, elas realmente produzem resultados abençoadores. E Jesus também ensinou que é do coração que produz ou sai a verdade. Sejam coisas boas ou pecados, coisas boas ou ruins. As coisas saem do coração do ser humano. E se as palavras de Deus estiverem em nossos corações como pais, certamente produzirão coisas boas em nossa vida e, consequentemente, em nossas famílias. Terceiro conselho que Deus nos dá nesta palavra de Deuteronômio e que eu gostaria de pontualizar para você, também está aqui no verso de número 7. Né? Ensinar a palavra de Deus. Diz aqui, ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensinar a palavra de Deus com persistência, com diligência, com capricho. Verso 7 está dizendo, isso quer dizer ensiná-la como ela é. Não distorcer a palavra para agradar A ou B. Transmitir aos filhos, então, com sabedoria, transmiti-la com persistência ou diligência, quer dizer, transmiti-la com sabedoria, mas também com firmeza, com convicção. Os filhos têm que sentir que nós cremos naquilo que estamos lhes ensinando e compartilhando. De outra maneira, se cumpre aquele velho ditado que existe aqui no Brasil, que diz que as palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Então, se um pai fala, mas não convence, ele não crê, na prática ele não pratica aquela palavra que está professando com sua boca, como é que seus filhos vão seguir o conselho, a orientação daquela palavra que seu pai está recomendando? Então, veja que é importante que é esta questão de ensinar a palavra com diligência ou persistência. Também no mesmo verso 7, estimula a outra coisa importante no papel dos pais, principalmente do homem, do pai. Em quarto lugar, então, falar as verdades eternas aos seus filhos. Veja bem aqui na segunda parte do verso 7, diz que os pais devem conversar a respeito disso. Quando estiver definindo ou determinando as coisas em casa, porque há uma grande diferença, fiquei na dúvida, fui no dicionário consultar, há uma grande diferença entre sentado, ao sentar-se em casa e ao assentar-se em casa. Então, assentar-se é, de alguma maneira, definir, determinar as coisas em casa. As coisas em casa, como devem andar, como deve ser o caminho que a família deve percorrer no dia a dia. Então, veja que aqui fala, ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar pelo caminho, está falando do dia a dia, da nossa convivência diária com os filhos. Nós precisamos, então, falar as verdades de Deus para os nossos filhos, mas fazê-lo de uma maneira que seja determinante enquanto eles estiverem assentados em nossa casa, ou seja, nós estivermos em casa e somos nós que temos que dar a direção quanto à fé,
quanto à direção moral para a família, ela vem dos pais, não é dos filhos para os pais, é dos pais para os filhos. Não se enganem, porque hoje tem muitos lares onde a molecada está mandando nos pais, tem muitos lares onde a pirralhada, a criançada está mandando nos pais, porque são pais que não aprenderam ainda qual é o dever e o papel de um verdadeiro pai cristão. Então, se você é um homem que está querendo aprender de Deus, como ser um pai abençoado e ter uma família abençoada, preste atenção nestes conselhos sábios da palavra de Deus. E veja que essa segunda parte aqui do verso 7, quando estimula os pais a conversar com os filhos, andando pelo caminho, ou seja, no dia a dia, ao deitar-se, ao levantar-se, o que Deus está orientando aos pais? A importância do diálogo na família. Então é importante que pais e filhos conversem, filhos e pais conversem, principalmente que o pai puxe o assunto, porque o pai que deve trazer a orientação, se preocupar com o rumo que o seu lar e seus filhos estão levando. Em quinto lugar, nós seguimos aqui analisando esta palavra e vemos nos versos 8 e 9 a importância de recordar aos filhos. Então não é só você crer, não é só você praticar, não é só você falar e ensinar, mas também é recordar, trazer à memória aos filhos os ensinamentos de Deus. E aqui no verso 8 e 9, ele está falando a respeito disso e dá uma série de recomendações que se aplicam aos judeus. Por exemplo, amarrar os mandamentos como sinal nos braços, prendê-los na testa. Você vê que o judeu usa aquela caixinha preta aqui amarrada com uma fita na testa. Tudo isso é obediência aos mandamentos de Deus, como também escrevê-los nos batentes das portas das casas e também em seus portões. E uma coisa linda que eu já falei há muito tempo atrás aqui em outra live, era quando eu entrava num lar, seja de uma tia, de uma avó, de alguma outra pessoa conhecida ou não, e eu encontrava sobre o umbral da porta uma placa, em alguns dizia, por exemplo, Deus é o hóspede invisível desta casa, outros diziam, bem-vindo, Espírito Santo, enfim, quantas e quantas declarações de fé eram colocadas sobre as portas, e a gente não entendia que isso era bíblico, éramos guris, éramos pequenos, não entendíamos que isso que estava sendo feito era a prática e obediência do que Deus ensina na palavra. Por exemplo, quem já não foi na casa de algum crente e encontrou um texto bíblico no imã na geladeira, né? Ou num quadro de avisos, enfim, ou algum banner, ou um quadro com uma pintura bonita e um texto bíblico, tudo isso é a orientação que Deus deixou para nós na sua palavra, para que seja lembrado, então recordado aos filhos os ensinamentos de Deus. E para isso é importante colocá-los de maneira visível. É isso que o verso 7 e 8 podemos extrair para nós hoje, que não somos judeus, somos cristãos, não vamos estar colocando a caixinha preta na testa, com a palavra de Deus ali, um rolinho pequenininho, dos 10 mandamentos, nem aqui no pulso, como o judeu faz, porque nós não somos judeus, mas somos cristãos, discípulos de Cristo. A palavra é igual, da mesma forma precisa ser recordada. E para isso devemos colocá-la de forma clara, visível em nossa casa. Por exemplo, hoje em dia com a modernidade, nós podemos até, quem sabe, enviar um WhatsApp para um filho, estando convivendo conosco ou não, em alguma hora do dia, com uma passagem bíblica, com um texto da palavra de Deus, e expressando o nosso amor, nossa preocupação, e até mesmo recordando aos nossos filhos que oramos por eles. Isso estimula, isso ajuda, fortalece e afirma a fé, a convicção e a determinação dos filhos, inclusive nessa vida que nós estamos levando. Então, muito importante esses conselhos de Deus aqui na palavra. E eu parto para o penúltimo, o sexto conselho da palavra, que é: lembre-se de servir a Deus com gratidão, versos 10 e 11. O Senhor, seu Deus, os introduzirá à terra que jurou, e aí dá uma série de detalhes com relação aos antepassados. Diz que é terra com grande e boas cidades que não construíram, cheias de tudo que há de melhor, né? E poços que eles não cavaram, vinhedos e oliveiras que eles não plantaram. E Deus faz uma advertência que serve para todos nós. Diz: quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado de não esquecer o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito. Então, em sexto lugar, é dever dos pais lembrar-se e lembrar de Deus com gratidão.
lembrar de Deus com gratidão e ensinar os filhos também a lembrar-se de Deus com gratidão, porque ser gratos a Deus abre porta para muitas bênçãos. E por que o texto fala aqui para tomar muito cuidado, principalmente no tempo de prosperidade e sucesso? Porque geralmente no tempo de prosperidade e sucesso, às vezes a fumaça sobe a cabeça, a fumaça da fama, do sucesso, e a pessoa acaba esquecendo que o bem, o favor e a graça vem do nosso Senhor. Então, quando estamos na pior, clamamos a Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos de Deus. Não podemos ser parte daqueles 9 leprosos que esqueceram de ser agradecidos. Nós temos que ser como aquele que voltou, agradeceu e recebeu bênção completa. Fique ligado, porque esse é um conselho muito importante para nós como pais e também para ensinarmos aos nossos filhos que não esqueçamos no momento do sucesso, no momento da vitória, da prosperidade, de ser gratos a Deus. E em sétimo e último lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração aqui e está relacionado ao verso 18. O verso 18 fala claramente de fazer o que é bom e certo aos olhos de Deus. E que importante que este conselho, em meio a uma geração corrompida como a que nós vivemos, onde parece que ser malandro, ser corrupto, ser desonesto é a moda. Eu vou dizer para vocês, todas as modas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você e eu não seremos julgados pelas modas do mundo lá fora. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Jesus disse, eu não vim condenar ninguém. Agora, minhas palavras lhes abençoam, lhes condenam. Naquele dia do juízo final, elas serão determinantes, porque por ela nós seremos julgados. E a palavra de Deus nos estimula, a palavra de Deus nos orienta a fazer o que é justo e o que é bom perante o Senhor. Por quê? Porque também há resultado. Quando nós fazemos o que é certo, o que é justo diante dos olhos de Deus, isso atrai bênção à nossa vida, atrai bênção à nossa casa, atrai bênção à nossa família. E certamente isso não só atrai o bem, mas também nos conduz ao crescimento. E Deus deseja que você e eu cresçamos, e cresçamos em tudo. Os verdadeiros pais, então, são homens guerreiros, homens corajosos que enfrentam de tudo por causa dos seus filhos. E quando eu penso nessa frase, eu lembro de quantos sacrifícios, quantas noites mal dormidas, quanto cansaço físico, quantas renúncias muitas vezes os pais fazem pelos filhos, e até quantas ingratidões os pais têm que suportar, às vezes, de filhos ingratos e rebeldes. É uma tarefa árdua e uma tarefa difícil ser um pai ou uma mãe nos dias de hoje, mas ao mesmo tempo é extremamente gratificante quando um pai, por exemplo, vê o filho que ele viu chegar ao mundo, viu nascer, cuidou, acompanhou os seus primeiros passos e agora, de repente, vê-lo criado, crescendo, se formando, se encaminhando na vida. Isso, sem dúvida alguma, que é muito gratificante. E é muito alentador também para um pai ser reconhecido pelos filhos. Então, se aproxima uma data aqui no Brasil que é o Dia dos Pais. No Uruguai já foi em julho, mas não importa o dia, o importante é que em toda oportunidade que tiver, possamos ser agradecidos aos nossos pais, porque isso agrada a Deus, né? E principalmente aqueles filhos que realmente tiveram um pai presente. Agradeça por ele ter estado do seu lado, né, nos momentos difíceis, protegendo, animando, consolando, educando, corrigindo muitas vezes e ajudando na formação. Porque um pai que contribui positivamente para a formação do filho não é aquele que diz sim para tudo, nem que autoriza tudo. Né? Então, muitas vezes, um não expressa muito mais amor do que muitos sims. Então, que a gente venha refletir também a respeito disto, porque isto é ter um pai. O que nós falamos hoje até aqui, isso é ter um pai. Não é um homem perfeito, não. Não estamos falando de perfeição, porque nem eu sou perfeito, nem Jesus se deixou chamar de bom. Ele diz que bom, perfeito, sou o Pai que está no céu. Mas que possamos ser um pai para os nossos filhos, ou seja,
aquele que faz de tudo para que seus filhos sejam prósperos na vida, tanto na vida espiritual como na vida material. Sim, porque são duas áreas da nossa vida que não podem ser esquecidas. Não adianta se preocupar só com a espiritualidade do seu filho e não encaminhá-lo com relação a uma profissão ou um trabalho na vida, não. Um bom pai deixa herança para os seus filhos, tanto na educação, no conhecimento, na sabedoria, como também na profissão e nos bens. Então é importante que nós não apontemos só num sentido, mas que possamos entender que toda a nossa vida gira em torno ao espiritual e também a um material. Lembre que o papel de um pai, então, é gerar, o papel de um pai é alimentar, o papel de um pai é consolar, dar amor e também proteção, segurança e direção para os filhos. E é muito importante trazer isso hoje de forma clara, porque há uma grande carência de pais, ou seja, há uma grande ausência de pais. Falta um pai presente na vida de muitos filhos. E é importante essa palavra que estamos compartilhando aqui, porque os filhos carecem de direção. Filhos não vêm prontos. Sendo assim, então, um pai que cumpre o seu papel, como lemos aqui na palavra de Deus no dia de hoje, é um pai que educa os seus filhos, ou seja, que os ensina, que os anima, que os exorta, corrige, repreende e que mostra o caminho. Então, seus filhos talvez hoje estão perdidos porque faltou em alguma área dessa uma orientação, mas se está a tempo ainda, se estão vivos, ore a Deus, peça sabedoria, porque a sociedade carece de verdadeiros pais que amem seus filhos e os direcionem, independente da circunstância, que os amem de todo coração. Então veja que grande poder de influência tem um pai quando suas atitudes refletem o caráter de Deus. Eu oro que você e eu possamos ser um bom pai para os nossos filhos, e lembre-se que um bom pai, ele deseja que você e eu também sejamos. Deus é um bom pai, e ele deseja que você e eu também o sejamos. Que Deus nos ajude e que nossos filhos possam dizer que eles têm um pai. Eu tenho um pai. Eu lhe convido para tomar a posição certa nesta noite, ter a atitude correta, aquela que abre os céus e derrama bênção sobre nós e sobre nossa família e nos aproxima de Deus através da oração. Reconheça se você não tem sido um bom pai. Falei há poucos instantes atrás que não se trata de ser perfeito, mas sim de ser aquele homem que cumpre com o papel que Deus determinou para a nossa vida. Amém? Então nós vamos estar orando e desafiamos você para esta oração da fé e que você venha nos acompanhar com uma fé sincera, um coração humilde, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, que Deus nos ama também como um bom pai, Ele quer o melhor para nós e Ele está disposto a nos perdoar. E se você tiver que perdoar também seus filhos, restaurar esse relacionamento que muitas vezes é rompido por pequenas diferenças, que possam fazê-lo para que possam vir a celebrar um feliz Dia dos Pais, e não somente um feliz dia, mas um resto de vida feliz, abençoados pais e filhos, debaixo da comunhão, do amor, da bênção, da graça do Senhor. Amém? Que possamos estar nesse momento orando. E se você precisa de um milagre, Deus pode. Eu não posso, você não pode talvez, mas Deus pode. E vamos crer nesta noite. Eu não posso crer por você, mas posso crer junto com você. E algo acontece quando 2 ou 3 entram em concordância aqui na terra. Diz que o Senhor atende, confirma do céu. Vamos orar? Creia nesta hora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro com cada um dos meus irmãos e amigos agradecidos por esta oportunidade, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que carecemos do Teu favor, da Tua bênção, da Tua graça. Precisamos, Senhor, mais do que nunca da Tua sabedoria, pois vivemos tempos difíceis neste mundo. Ajuda-nos a ser bons pais para os nossos filhos e trabalha também no coração dos nossos filhos para que eles sejam bons filhos, que alegrem o coração dos pais, que sejam agradecidos aos pais por tantos sacrifícios, por tantos esforços que muitas vezes seus pais fazem que eles nem percebem. Senhor, que possamos ser famílias que honram Teu nome, que lembrem de Ti, Senhor, não só nos momentos difíceis, mas também nas horas de vitória, de bênção e de sucesso. Que não venhamos esquecer que Tu és um bom Deus, um bom Pai que cuida de nós e que nós devemos ser Teus imitadores.
que possamos entender, ó Deus, o poder da influência de um pai que reflete as atitudes do caráter de Deus. Senhor, que venhamos aprender contigo e que nossos filhos possam dizer, eu tenho um pai. E que todos juntos nós possamos dizer, nós temos um pai nos céus que olha por nós, que atende a nossas necessidades. Por isso, Pai, vai de encontro a essas famílias em crise, vai de encontro a essa pessoa em conflito, vai de encontro, Deus, a essa pessoa doente que está precisando de uma cura. Oh Deus, aquele que precisa de uma porta aberta, Pai, que se algum problema de relacionamento está impedindo a bênção, que essa pessoa entenda nesta hora e faça o que é preciso para restaurar esse relacionamento, a fim de que a bênção do Senhor lhes alcance. Assim eu oro em o nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. Nosso parabéns a todos os homens comprometidos que levam a sério esse papel de pais e maridos e pais. Amém? Nós queremos lembrar então também a promessa bíblica que sempre deixamos aqui em cada live, para que estemos dela nos agarrando, apegando e mantendo firme a nossa fé, cada vez mais consolidados no Senhor. E esse texto de hoje, a promessa de hoje está em Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Jeremias 17, versos 7 e 8 diz, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, escute, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque suas folhas permanecem verdes no ano da seca, não se perturba e nem deixa de dar fruto. Assim é o homem que confia no Senhor, começou dizendo o texto, e que essa promessa venha a ser lembrada por você, por mim, por nós todos, para que possamos ser homens e mulheres que realmente confiam no Senhor e atraem essa bênção de Deus de nos tornarmos árvores frutíferas, não só gerando filhos fisicamente, mas também gerando filhos no coração do coração. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua presença, e nós queremos nos despedir cantando mais um louvor que tem a ver com tudo isso que temos falado aqui, né? Somos desafiados, passamos por pressões, como homens, como pais, como mães, mas sabe o que? Até mesmo como filhos, mas não podemos temer diante das intimidações que o mundo muitas vezes exerce sobre nós. Nós temos um caminho determinado, claro, um caminho que Deus traça por meio da sua palavra, e nós podemos então andar por esse caminho sem temor, sabendo que o Senhor está conosco. Que Deus te abençoe. Vamos cantar então e dizer assim, esse cântico é fácil, você poder aprendê-lo e cantar comigo aí do outro lado, em português ou espanhol, tanto faz. O importante é que declaremos que não temeremos, confiaremos no Senhor. Tantos peligros, tantas presiones soporté, pero no desisto, porque sé quién me llamó. Lleno de coraje, seguiré a Jesucristo. No temeré al andar el camino, no temeré en la oscuridad. Al peligro, no temeré, si conmigo tú estás.
por ti, pero no desisto, porque sé quién me llamó y a quien sigo, lleno de coraje, seguiré a Jesucristo. Si você quer seguir, diz comigo assim: não temeré, no temeré al andar el camino, no temeré en la oscuridad, no temeré en medio al peligro, no temeré si conmigo tú estás. No temeré al andar el camino, no temeré en la oscuridad, no temeré en medio al peligro, no temeré si conmigo tú estás, Jesús. Não tema, somente confie no Senhor. Ao andar pelo caminho da vida, exercite a sua fé, confie no Senhor, pratique a palavra, congregue-se e você será grandemente abençoado, não apenas você, mas também sua casa. Desejamos de todo o coração que esta live venha abençoar você e todos aqueles que forem alcançados. E esperamos você em alguma de nossas atividades da igreja, ou acompanhe-nos aqui pelo canal do Facebook, canal do YouTube, página do Facebook da Igreja Vida Plena, ou também a página do Facebook de Coração a Coração. Será uma alegria poder estar compartilhando com vocês mais da bênção de Deus. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam aqui de Bagé, lá do Rio de Janeiro, também de Maldonado, Uruguai, de Montevideo, Uruguai, de Maricá, Itaboraí, ali no Rio, como também aqui em São Leopoldo, Jaguarão e Bagé. Então Deus abençoe cada um de vocês que entrou, que está aí acompanhando e que vai estar compartilhando esta live para abençoar mais pessoas, porque afinal de contas este é o objetivo. Deus lhes abençoe, será até breve, se Deus assim nos permitir, quando estejamos de volta aqui para compartilhar mais uma live de coração a coração.